Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos para a última aula do caderno 3, aula 66, página 133, caderno 3, e essa dica musical da hora, hein, gente? Vamos lá, então? Estamos falando sobre força centrípeta. Na verdade, o título da aula é Componentes da Força Resultante. E dentro desse título estamos falando especificamente nesses últimos exercícios sobre uma componente da força resultante muito importante, que é a força centrípeta, tá? Então já fizemos 2 aulas em que fala sobre esse assunto e hoje nós vamos para a última aula do caderno, aula 66, página 133, ok? Então a aula de hoje é só uma aula sobre exercícios, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro exercício, para quem está entrando agora, página 133, caderno 3. Ao construir uma rodovia, um engenheiro utilizando as leis de Newton faz cálculos para calcular a velocidade escalar máxima permitida. Este valor determina o limite da velocidade para um carro fazer uma curva dentro da faixa de segurança. Um carro que não respeitar o limite de velocidade estabelecido pode derrapar na pista e causar um sério acidente. No cálculo, o engenheiro emprega um valor padrão para o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a rodovia. É óbvio que carros com pneus mais carecas, bom dia, é óbvio que carros com pneus mais carecas do que o recomendado devem tomar cuidados extras. Considerando-se que o valor desse coeficiente de atrito estático entre o pneu e a rodovia é 0,25, estime a velocidade escalar máxima em km por hora para o carro fazer uma curva de raio 40 metros em um solo plano e horizontal. Considere G igual a 10 e despreze o efeito do ar. Pessoal, quando vocês forem fazer vestibular, não joguem esse caderno fora. Esse caderno de vocês é muito bom, é muito importante, é muito rico esse caderno. Essas últimas aulas do caderno, a 64, 65 e 66, são aulas importantíssimas que caem direto em vestibular. Essa aula, então, é sensacional essa aula aqui. Todos são exercícios tipo vestibular mesmo. Vocês viram que eu li o texto bem devagar, porque esse exercício cai muito em provas, em vestibular. E eu já grifei 3 dados importantíssimos aqui. Coeficiente de atrito entre o pneu do carro e a rodovia, ó. Coeficiente de atrito, representamos pela letra grega mi, que parece aquele U com a perninha maior, 0,25. O raio da trajetória da curva que o carro vai fazer, 40 metros. Solo plano e horizontal, isso é importante, tá? Também. E a gravidade 10. Por quê? Geralmente, quando o solo é plano, o que acontece? Olha aqui na minha mão, meu celular, plano. Tem a força-peso que o puxa para baixo, ó. Está representado por essa caneta amarela. E tem o apoio vertical e para cima. A força de reação do apoio é chamada de força normal. Não pode esquecer isso, eu falo isso praticamente em todas as aulas, tá bom? Então eu grifei aqui, ó, 3 dados importantíssimos nesse problema: coeficiente de atrito, raio e gravidade. Desenhei o carro, ó, superfície plana e horizontal. O que eu acabei de dizer? Peso, a força que a gravidade exerce no carro, vertical e para baixo.
Força normal é a força que o piso, o chão, a rodovia exerce no carro, vertical e para cima. A normal é igual ao peso, a normal corta com o peso. Já fiz aqui, ó, força normal que atua no carro é igual ao peso, que é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. Guardo esta resposta, deixa aí, tá? Mas por que que o carro não derrapa, gente? Porque existe atrito entre o pneu do carro e o asfalto. Então, na hora que o carro faz curva, a força de atrito entre o pneu do carro e o asfalto o puxa para o centro da trajetória. Pessoal, essa frase eu coloquei em vermelho aqui, ela é muito importante para todas essas 3 aulas. Toda a força que tem a direção do centro da trajetória, escrevi aqui, ó, aponta para o centro da trajetória, sempre faz o papel da força centrípeta. Seja qual for a força, apontou para o centro da trajetória, iguala com a centrípeta. Neste problema, quem aponta para o centro da trajetória, ó, é a força de atrito, é aquela que segura o carro para fazer a curva. Então, a força de atrito nesse problema é a própria centrípeta. Agora é só desenvolver a fórmula, gente. O que é força de atrito? Formulinha. Coeficiente de atrito μ vezes a normal. O que é força centrípeta? Massa do carro, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tem 2 fórmulas da centrípeta. Ou é essa, ou é massa, velocidade angular ao quadrado, que é o ômega ao quadrado, vezes o raio. Eu usei essa agora, tá? Por quê? Porque ele pede aqui a velocidade escalar do carro. Se ele pedisse a angular, vocês usariam uma outra. Desenvolvendo o que é força normal, tá aqui, ó, é peso que é m vezes g. Então, eu estou trocando a normal por m vezes g. Então, a minha fórmula ficou μmg igual mv ao quadrado sobre r. Gente, aqui faltou o tracinho ou travessão de dividir. Aqui em cima eu coloquei, aqui acabou, acho que apagando sem querer aqui também, ó, tá? Então, mv ao quadrado dividido por r. Vocês estão vendo uma coisa importante? A massa do carro... Oi? Oi? As formas vão variar com os dados que eles têm, né? Só um instantinho. Então, veja bem, ó. Aqui, a massa do carro, ó, não importa. Cortou, cortou. O que sobrou do lado esquerdo? Mi vezes G. Tá aqui, ó, Mi vezes G. O que sobrou do lado direito? O M cortou, V ao quadrado sobre R. Aqui de novo, ó, faltou o tracinho do travessão, tá? V ao quadrado sobre R. O que eu fiz, pessoal? Este R que está do lado direito, dividindo, joguei para o lado esquerdo, multiplicando. Então, ficou Mi, G, R, tá? Tenho o Mi? Tenho, está na página anterior. Ele deu o coeficiente de atrito que nós grifamos lá, 0,25. G, a gravidade também ele deu. R, o raio, também ele deu. Está tudo grifado no texto na página anterior. 0,25 vezes 10 vezes 40 dá 100. Como aqui o V está ao quadrado, então o V é a raiz quadrada de 100, que é 10. Como eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, 10 metros por segundo. Como o problema pede a resposta em quilômetro por hora, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora, alternativa B. Então, essa é a velocidade máxima
que este carro deve fazer a curva sem derrapar, ok? Gente, repito, esse exercício é importantíssimo para vestibular. Todo ano eu olho os principais vestibulares, sempre cai exercício desse tipo, sempre. Sempre, para você, o carro que faz a curva sem derrapar, você iguala a força de atrito com a centrípeta, é batata que esse exercício cai, tá? Por isso eu sempre falo, gente, guardem esse caderno do primeiro ano, esses cadernos de vocês do primeiro ano, guardem até o terceiro ano com carinho, aí no cantinho do seu quarto, não joguem fora, caderno 1, 2, 3 e 4, do ciclo 1 e 2, que vocês vão usar muito no terceiro ano para estudar para o vestibular, são muito importantes. Vamos para o próximo. Número 2. Esse também é muito importante, já é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Porque o aluno olha para isso e fala, xiii, tem ângulo, tem ó, triângulo, retângulo, tá vendo, ó? Ângulo reto, lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa, cateto e cateto. Aí o aluno fala, ai meu Deus, tem seno e cosseno. Só que a resolução dele não é difícil, gente. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil. A figura representa um avião fazendo uma curva circular horizontal de raio R ao redor do ponto C com velocidade escalar constante, 120 metros por segundo. Ó, já puxei um dado importante aqui do problema. A velocidade V do avião, 120 metros por segundo, ok? O avião está ó, com as asas inclinadas de um ângulo alfa. Olha aqui, ó, ângulo alfa. Asas do avião inclinada. Aqui, gente, é o centro da trajetória, tá? Ele está fazendo esse movimento aqui, ó, circular no ar em torno desse centro C. Olha a trajetória, tem raio R, tá? Só que as asas dele estão inclinadas. Sobre ele atuam no plano da figura as forças peso, claro, sempre o peso vertical e para baixo, e a força de sustentação do ar, que ele chamou F-ar, perpendicular às asas do avião. Olha aqui, ele deu essas duas forças, tá? Adotando G igual a 10, a pergunta é: qual é a altitude H em relação ao plano horizontal que o avião está voando? Ele pede isso aqui, ó, essa altura H, tá? Ele deu o ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo nós vamos descobrir. O que eu já fiz aqui, gente? Ó, ele deu o raio da trajetória R e ele quer a altura. Você está vendo que a altura é o cateto oposto a alfa? E você está vendo que este R aqui, ó, é o cateto adjacente a alfa? Esse pontilhado azul, ó, é hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, repetindo, H é o cateto oposto a alfa e R é o cateto adjacente a alfa. Matemática, o que me lembra cateto oposto pelo cateto adjacente? Tangente. Então, ó, pela figura, tangente de alfa, cateto oposto H, dividido pelo cateto adjacente R. Guardo esta equação, chamei de equação número 1. Deixa aí guardada, beleza? Agora nós vamos agora pegar essa força aqui, ó, que está inclinada, nós vamos fazer a sua decomposição aqui, ó, na horizontal em X e na vertical em Y. Olha ela aqui, essa força de sustentação do ar, fiz a sua decomposição em X e em Y. Então, esta força aqui, ó, joga fora no lixo, joga fora no lixo, joga fora no lixo.
lixo. Gente, joguei essa força no lixo, ó. FR, pum, foi embora, tá? Mas não posso simplesmente jogar no lixo. Vou trabalhar com as suas duas componentes, Fx na direção X, é claro, e Fy na direção Y, tá? Na direção vertical. Veja bem, pessoal, Fy puxa para cima, peso puxa para baixo, uma corta com a outra, são iguais, ó. Tá aqui, Fy é igual ao peso. O que é peso? M vezes G, ok? Ó, cortou. Qual a força que sobrou no avião? A Fx. Olha o que eu falei no problema anterior, pessoal. Toda força que tem direção, que aponta para o centro da trajetória, faz o papel da força centrípeta. Vocês estão vendo aqui que a componente Fx, ó, aponta para o centro da trajetória. Então, nesse problema, Fx é a centrípeta. O que é centrípeta? De novo, mv ao quadrado sobre r, ok? Pessoal, esse ângulo aqui, ó, é alfa, tá dado no problema. Esse é alfa, aqui é 90 menos alfa, 90 e alfa novamente. O que eu fiz aqui? Tirei tangente desse ângulo novamente. O que é tangente, ó? Cateto oposto, olha aqui, Fx, dividido pelo cateto adjacente, que é esse pontilhado aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Só que esse pontilhado é exatamente igual a isso, Fy. Então, a tangente de alfa é cateto oposto, Fx, dividido pelo cateto adjacente, Fy. Mas o que é Fx? Olha aqui, é a centrípeta mv ao quadrado sobre r. O que é Fy? É o peso m vezes g. M e M cortou. Esse risquinho aqui, gente, quando a gente fecha o slide, às vezes ele sai do lugar. Esse risquinho aqui, ó, é a massa que foi cortada, tá? Massa aqui com massa aqui, ó, foi cortada. Então, sobrou em cima no numerador v ao quadrado, como está sobre r, o r desceu, dividido por g vezes r. Chama essa equação de número 2. O que eu achei na primeira página? Que a tangente de alfa era h sobre r. Eu estou igualando a equação 1 com a equação 2 agora. Da página anterior, equação 1, h sobre r. Agora, equação 2, v ao quadrado, dividido por g vezes r. Olha que interessante, o raio aqui cortou com o raio aqui. O que sobrou? H, v ao quadrado, sobre g, certo? O v, a velocidade, está na página anterior, 120, que vai ao quadrado. E o g, a gravidade, também está na página anterior. 120 ao quadrado, 14.400, que dividido por 10 dá uma altura de 1.440 metros. Resposta item A. Ok? Então, nesse problema, ele pediu a altura que o avião está voando é uma altura de 1.440 metros. Beleza? Letra A. Número 3. Espera que tem um quadro aqui na frente, agora saiu. Número 3. Um engenheiro deseja planejar a curva circular de saída de uma rodovia de maneira que os carros trafeguem por ela sem necessidade de se valerem do atrito para evitar derrapagem. Para isso, ele tem que calcular o raio R desta curva em função da velocidade v do carro e do ângulo de inclinação θ da curva. O engenheiro utilizou os valores de θ 37 graus. Então, o ângulo aqui, ó, θ, 37 graus. Vocês estão vendo que aqui ele deu o cosseno, o seno de 37, né?
A velocidade do carro, 54 km por hora. A pergunta que é o valor típico de velocidade com que um carro faz uma curva. A pergunta na avaliação do engenheiro, qual o valor do R, do raio da trajetória, tá? É isso que ele pede. Ele deu o G, gravidade 10, e como eu já falei, seno e cosseno de 37. Gente, esse exercício é muito parecido com o anterior, é praticamente repeteco. Qual é a diferença? No problema anterior era um avião, ele não tinha apoio. O que segura o avião? O que puxa o avião para cima? A força de sustentação do ar. Nesse aqui é um carro numa rodovia, que tem uma inclinação θ de 37 graus, tem apoio, tem normal, aqui é normal. Então esse problema é parecido, na verdade não é parecido, gente, é o mesmo, idêntico ao anterior. Esses exercícios eu costumo falar que é tudo receita de bolo, é tudo igual, só troca a farinha pelo fubá. No problema anterior era farinha, nesse é fubá. No anterior a farinha era o quê, Aqui era força de resistência do ar. Nesse é fubá, em vez de força de resistência do ar, é a normal. Repeteco do anterior. Então, o que eu já fiz? Eu já tirei a tangente do ângulo. Cateto oposto sobre adjacente. Mas nesse problema, ele deu o seno e o cosseno de θ. Matemática, o que é tangente? Seno sobre cosseno. Seno de 37, 0,60, tá aqui, dividido pelo cosseno de 37, 0,80. Isso dividido por isso, 0,75. Já deixei a tangente pronta. Outra coisa que eu fiz, aqui a velocidade está em quilômetro por hora, dividi por 3,6, 15 metros por segundo. Fiz a decomposição da normal também, em x, fx, em y, fy. Gente, igualzinho o anterior, tá? Joguei fora no lixo, essa força aqui joguei fora. Estou trocando por fx e fy. De novo, fy é igual ao peso, que é m vezes g. E a fx aponta para o centro da trajetória, faz o papel da centrípeta. Olha ela aqui, mv ao quadrado sobre r. Aí o que eu fiz, pessoal? Tirei a tangente do ângulo. Cateto oposto fx, olha aqui, dividido pelo adjacente, que é esse pontilhadinho, que é o fy, tá aqui, fx sobre fy. O que é fx? Olha aqui, é a centrípeta mv ao quadrado sobre r. O que é fy? É o peso m vezes g. M cortou com M, o R foi para baixo. Vocês estão vendo que deu a mesma fórmula do problema anterior, idêntico. A tangente de θ é a velocidade ao quadrado dividido por G vezes R. Tenho a tangente de θ, pessoal? Tenho, já calculei aqui, tá vendo? 0,75. Tenho a velocidade do carro? Tenho, tá aqui, 15. Tenho G, a gravidade? Tenho, tá aqui, 10. Tenho o R, o raio da trajetória? Não. É o que o problema pede, Então eu uso essa formulinha aqui, multiplico em cruz e acho o R, que é o que eu vou fazer na página seguinte, Multipliquei em cruz, joguei, ficou V ao quadrado vezes 1V ao quadrado, GR tangente de θ, tá aqui, GR tangente de θ igual a V ao quadrado. Como eu quero R, eu peguei o G tangente de θ, que estão multiplicando, e passei dividindo. Velocidade 15 ao quadrado, 225. O G é 10 e a tangente de θ, 0,75. 10 vezes 0,75, 7,5. 225 por 7,5,
30 metros é o raio desta curva, alternativa D de dado. Ok, pessoal? Enquanto vocês terminam aí de copiar, eu vou já lendo o número 4, tá? Em um parque de diversões, existe um brinquedo chamado rotor, constituído por um cilindro vertical de raio 2 metros em movimento de rotação uniforme de período 2 segundos. Uma pessoa em posição vertical é mantida comprimida contra a parede do rotor sem escorregar, mesmo após a retirada do piso. Gente, isso aqui é um cilindro, ó, ele gira com velocidade angular constante. Ele dá uma volta completa ao período 2 segundos e o raio do rotor 2 metros. Se você retirar o piso, essa pessoa não cai. Por que esta pessoa não cai? A Terra, a força da gravidade, a puxa para baixo. Então, eu representei por este vetor verde, a força peso. Mas tem aqui as costas da pessoa, ó, grudada no rotor. A força de atrito entre as costas e a parede, ó, a segura para cima. A força de atrito é igual ao peso. Com isso, a pessoa não cai. Só que a pessoa está encostada, as costas dela estão no rotor. Veja bem aqui, gente, para o meu celular na minha mão, ó, novamente. O celular está apoiado na minha mão. A minha mão exerce no celular a força normal. Tudo que tem apoio tem normal. Se o meu celular tiver aqui ó, encostado numa parede, ó, minha mão está fazendo o papel da parede. Olha a normal, tá vendo a caneta amarela na minha mão? A normal sempre forma 90 graus com a superfície. Então vocês estão vendo que no rapaz aí da figura, a normal, ó, está saindo do peito dele, dirigindo para o centro da trajetória. Nesse exercício, a normal aponta para o centro da trajetória. A normal faz o papel da força centrípeta, tá? Então, o que eu vou fazer nesse problema, gente? Φ igual ao peso e normal igual a centrípeta. E aí é só ir desenvolvendo, tá? É que ele deu período, aqui período a gente usa nas formulinhas do movimento circular, né? Então aqui, ó, eu tenho a DOT G igual a 10, despreze a resistência do ar, ele pediu para adotar π ao quadrado igual a 10. A pergunta é, qual o menor coeficiente de atrito estático entre a parede do rotor e a pessoa para que ela não escorregue? Eu quero calcular o μ, coeficiente de atrito. O que eu falei para vocês na página anterior? A normal aponta para o centro, faz o papel da centrípeta. O que é força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. O problema deu a velocidade do rotor? Não, mas ele deu o período. Qual é a fórmula do movimento circular que relaciona velocidade com período? Ó, escrevi aqui para vocês. Lembrar que velocidade é 2πr sobre t. Para quem esqueceu, é só voltar na aulinha lá de movimento circular e uniforme que vocês encontram esta fórmula, tá? Como aqui, gente, vai v ao quadrado, ó, então eu já coloquei tudo isso ao quadrado, ó, v ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado. Por isso que aqui no... Desculpa, por isso que aqui no texto, ó, ele pediu adote π ao quadrado igual a 10, tá vendo? Guardo isto aqui, tá? Agora, eu vou substituir aqui. Então, ó, a normal, que é a centrípeta, é mv ao quadrado sobre r. No lugar do v ao quadrado, eu vou botar tudo isso, ó. Então, m, 4π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t ao quadrado, e tem esse r aqui embaixo ainda, tá? Vocês estão vendo que aqui eu tenho r ao quadrado e um r aqui. Então, r ao quadrado com r, esse r sumiu, sobra r aqui em cima.
Então, sobrou M, 4π ao quadrado R sobre T. Guarda esta resposta. Nós vimos na página anterior que a força de atrito segura o rapaz para cima e o peso puxa para baixo. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. O que é peso? Massa do rapaz vezes a gravidade. Então, coeficiente de atrito μ está aqui. E o que é a normal, gente? Achei aqui em cima, troco por tudo isso aqui, M 4π ao quadrado R sobre T ao quadrado. Troquei a normal por tudo isso. mg. M, massa do rapaz, cortou. Olha que interessante. Pode ir no rotor pessoa de qualquer massa. Não vai influenciar. Isso é muito importante. Sobrou, μ, 4π ao quadrado R. Esse T ao quadrado está dividindo, joguei para o lado de cá multiplicando, ficou T ao quadrado vezes G. Como ele está pedindo o μ, 4π ao quadrado R estão multiplicando, passa dividindo. Tenho tudo. Período está na página anterior. 2 ao quadrado, 4. G, gravidade, 10. O 4 copiei. Π ao quadrado ele deu aqui, dotar 10. Troquei o π ao quadrado por 10. E o raio do rotor ele deu 2. 4 em cima, 4 embaixo, cortou, 10 cortou, sobrou 1 sobre 2, que é meio, ou seja, 0,5. Quer dizer o quê, pessoal? Que o coeficiente de atrito entre a pessoa e o rotor deve valer 0,5 para que a pessoa não escorregue, ok? Então, enquanto vocês terminam de copiar aí, eu vou pegar aqui a lista de participantes, tá? Só um instantinho. Olha, essa música é sensacional, hein, gente? Ouça inteirinha. É música de balada antigamente, da hora. Gente, tchau. Até amanhã, hein? Beijos. Tchau.